Olá, líderes, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar nessa trilha sobre inteligência emocional. Qual a importância da inteligência emocional para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional? Essa inteligência que está constantemente em nossas vidas e às vezes nós nos perdemos por não saber bem quais são os seus pilares e o que fundamenta essa inteligência. Então muito se fala, mas pouco se vive a inteligência emocional. E nessa trilha nós queremos desenvolver de forma científica, embasada no livro do Daniel Goleman, um autor brasileiro, psicólogo brasileiro, que escreveu um livro sobre inteligência emocional. E desde já deixo a indicação para quem quiser aprofundar mais. E além de artigo científico que eu vou deixar aqui. Lembrando que a inteligência emocional ela foi estudada primeiro por Maia e Savoy, dois autores de Harvard, e na década de 90, Daniel Goleman, baseado nesse estudo, cria em si o consciente emocional. E aí fundamenta nos 5 pilares da inteligência emocional, o qual nós vamos trabalhar hoje. Eu vou apresentar para vocês os 5 pilares, vou apresentar os 4 pilares do consciente emocional. Isso que é tão fundamental para a nossa vida, tanto no nosso desenrolar do dia a dia, nas nossas relações, como também no nosso âmbito profissional, onde nós estamos constantemente sendo bombardeado de ideias, bombardeado por emoções e muitas vezes nos perdemos por não saber gerenciar. E aí eu quero trazer também para vocês a definição segundo o autor Daniel Goleman. Mas lembrando que a emoção, as emoções são pesquisadas desde de Charles Darwin, Freud. Tem um autor muito famoso também, e tem um livro chamado A Linguagem das Emoções, chamado Paul Ekman, ele que traz as emoções de forma mais clara também desenvolvida. Isso são indicações para que vocês possam aprofundar, pesquisar, desenvolver, quem quiser ir um pouco mais além. Então agora eu quero trazer para vocês uma definição do livro do Daniel Goleman, tá? Inteligência emocional é a capacidade de identificar. Lembre isso, identificar. Ó, grave essa palavra em si. As nossas próprias emoções e sentimentos uns dos outros, tá? E de nos motivarmos e gerenciar ou gerir bem as nossas emoções. Então, 3 palavras-chave: identificar, motivar, gerenciar e emoções, tá? E aí, tanto isso de nós mesmos como de nossos relacionamentos. É uma habilidade muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. É importante a gente frisar isso porque muitas pessoas falam assim, inteligência emocional é dominar as emoções. Não, Daniel Goleman não fala isso em momento algum, ele fala sobre gerenciar. Eu identifico, eu gerencio as emoções, eu não controlo as emoções. E sempre eu digo isso nos meus cursos. Para ter esse controle emocional, a gente deve ser muito exposto a essas emoções. Muito exposto. Quem são pessoas expostas constantemente? Geralmente grupos de operações especiais de forças militares. Então operações especiais não são essas que a gente vê no dia a dia da rua. São operações de exército, marinha, aeronáutica, de vários países do mundo. Eles são levados a uma extrema, entre aspas, violências das suas emoções para conhecer bem e aí poder controlar medo, raiva, angústia, tá? A decepção, entre outras emoções em si. Inicialmente 7, depois ela vai se dividir ou subdividir em várias emoções. Então, nós, pessoas comuns do dia a dia, somos sim expostas a essas emoções, mas nós aprendemos a gerenciar, a identificar que emoção é essa que eu estou sentindo, depois eu gerencio essa emoção, beleza? Então a gente tira essa palavra de controlar, a gente não controla, a gente gerencia. Talvez o controle venha daí, sabendo gerenciar, então eu evito essa emoção. Onde está baseado essas emoções que Daniel Goleman chama de consciente emocional? Em 4 pilares em si. Primeiro, consciência de si mesmo. A consciência que eu tenho de mim, o autoconhecimento, que é a partir de meditações, a partir de feedbacks recebidos, isso é muito importante para a liderança. Lembra do que nós falamos da conversa de 1 a 1,
onde eu posso ter esse engajamento, onde eu posso ter esse feedback, onde eu posso ter essa relação um com o outro e um pouco mais ali de ouvido, um pouco mais de fala, onde eu estou na intimidade com meu líder ou meu liderado. Então, consciência de si mesmo. Segundo ponto, acompanhe comigo, gestão de si mesmo. Consciência, aqui é gestão de si mesmo, como autocontrole emocional, capacidade de adaptação, orientação para os resultados e otimismo. Veja, capacidade de adaptação. Então, é fundamental para um líder saber se adaptar às relações, saber se adaptar aos momentos. Estamos falando aqui de transformações, falamos sobre adaptações, falamos sobre comunicação. Se você quer ser líder, vocês que me ouvem já são líderes. Então a ideia é, para essa nova liderança que surge, que o mercado nos convida a ingressar, é necessário ter essa gestão de conhecer a si próprio e saber se adaptar às relações que são convocadas, que nos convocam a nos adaptarmos a ela todos os dias, tá bom? Com mudanças. Outra coisa, consciência social como a empatia. A empatia, eu já falei isso em vários cursos, não é me colocar no lugar do outro, é impossível, mas é de uma forma racional e emocional tentar compreender os sentimentos e emoções do outro. Olhando aqui como líder, eu tento compreender o que esse liderado está sentindo, querendo dizer, o que está acontecendo. Beleza? Então eu tento compreender de forma racional e psicológica. Grave isso, tá bom? Então essa consciência social e empatia é tentar compreender esse outro. Beleza? E no quarto ponto, eu tenho aqui gestão de relacionamentos como a influência, administração de conflitos, trabalho em equipe, liderança inspiradora. Você é um líder, uma líder que inspira a sua equipe? Uma pergunta. Então aqui, o quarto ponto do consciente emocional é uma gestão de relacionamentos. Alguém que motiva a sua equipe, alguém que engaja a sua equipe, beleza? Outro ponto que eu quero trazer para vocês, antes dos 5 pilares da inteligência emocional, eu sempre escuto a confusão, e vou tirar aqui para vocês, sobre emoção e o que a gente chama de sentimentos. Então, o que é emoção, o que é um sentimento? Emoção, no latim, quer dizer ex movere, de dentro para fora. Então, é aquilo que eu sinto dentro para fora. É uma coisa que eu não domino, é algo que pisa no meu pé com a unha encravada e dói e de repente me dá uma raiva. Agora, o que é o sentimento, Neto? É o desdobrar desse sentimento, certo? Dessa emoção. Se torna em sentimento. Por exemplo, pisei no pé de alguém, no dedão, e a pessoa tem uma raiva de mim. É inevitável, né? Pisei e a pessoa tem raiva na hora. Porém, ela vai analisar a situação, passou aquela raiva, ela analisa. Foi porque quis? Foi sem querer? Ele viu? Ele não viu? Então, depois disso, ela vai, aí sim, decidir se fica com ódio de mim ou se deixa aquilo para trás. Então, veja, raiva, emoção. Ódio é alimentar essa raiva, tá bom? Então, o sentimento é o desdobrar de uma emoção, beleza? A felicidade, a alegria em si, a alegria de ganhar um presente. Só que essa alegria, emoção. Aí, essa euforia permanente é um sentimento. Só que ela passa, né? Toda vez que eu olho para aquele objeto, eu sinto a euforia daquela alegria inicial, sentimento. Beleza? Então, ó, emoção é isso que vem de dentro para fora. Sentimento é o desenvolver, o desdobrar dessa emoção. Chama sentimento, tá bom? Neto, quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Nós vamos desenvolver isso nessa trilha, mas eu passo aqui rapidinho para a gente entender e compreender. Veja bem, autoconsciência, analisar e saber identificar suas emoções, primeiro ponto. Segundo, controle de impulsos. Veja, consciência, autopercepção e a heteropercepção. A concepção minha, a concepção do outro, beleza? Então, a minha percepção sobre um fato, a percepção do outro sobre o fato.
Terceiro, empatia, entendendo o lugar que o outro ocupa. Lembrando que é tentar compreender o que esse outro sente, de forma racional e psicológica, tá bom? Depois nós temos habilidade social, construir relações saudáveis, respeito mútuo. Lembre-se disso, dignidade pelas relações, tá bom? E por último, automotivação, desejo de melhorar, desejo de mudança, querer se transformar e mudar a cada dia. Esses são os 5 pilares da inteligência emocional, beleza? Vamos seguir na nossa trilha. Espero vocês. Um abraço, até mais.